porque quem vem depois de mim é muito maior do que eu, tá bom? Saiu bem. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Quem veio ouvir a palavra de Deus aqui essa noite? Abre comigo, por gentileza, a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 32. Segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo de número 32. Glória a Deus. Enquanto você está achando, essa mensagem que eu vou pregar aqui essa noite é uma mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração nesses últimos dias. É uma mensagem que tem sido profética na minha vida e em alguns lugares que Deus me tem permitido passar. Eu quero compartilhar com você, só que essa mensagem aqui é o tipo de mensagem que não dá para pregar em qualquer lugar. Essa mensagem aqui só dá para pregar em igreja que ama a palavra de Deus. Essa mensagem aqui é sério. Você vai entender por quê. Quando eu começar, você vai entender por quê. Porque eu vou construir um raciocínio com você aqui, eu vou precisar um pouquinho da sua paciência no início. Mas como eu sei que essa igreja aqui é uma igreja que ama a Bíblia, que ama a palavra de Deus, é uma igreja muito bem instruída na palavra de Deus, eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Segundo Crônicas, capítulo de número 32, nós vamos ler a partir do verso 1, né? Importante dizer, enquanto você está abrindo aí, que o segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 18 e 19, narram o mesmo episódio. Então, segundo Crônicas 32, verso 1, diz assim: depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselhos com os seus príncipes e os seus varões para que se tapasse as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Pula, por favor, para o verso de número 6. E pôs oficiais de guerra sobre o povo e ajuntou-os a si na terra, na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Por favor, pule para o verso de número 20. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo. Quantos anjos? Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria, e este tornou com vergonha de rosto a sua terra, entrando na casa de seu Deus. Os mesmos que descenderam dele o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos, e de todos os lados os guiou, e muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Até aí você pode aplaudir ao Senhor pela leitura de sua palavra? Este episódio que lemos, ele se passa em Judá, no Reino do Sul. E o texto que lemos diz que Senaqueribe, rei da Assíria, e é importante, abre um parênteses aqui para te dizer, não confunda Assíria com Síria. Síria era uma nação poderosa daquele tempo, mas a Síria era o império mais poderoso desse tempo, o império que colocava medo em seus opositores. E aí a Bíblia vai dizer que Senaqueribe, rei da Síria, ele começa a arquitetar planos para invadir Judá, invadir Jerusalém e tomar e destruir, na verdade, o reino de Judá. A Bíblia diz então que ele vai invadir Judá e o seu desejo é tomar Judá para si. Os moradores de Judá estão nesse episódio apavorados.
porque o império mais poderoso desse tempo se levanta contra eles, e o texto é muito claro em dizer que Senaqueribe acampou em Judá e ele intentava tomar as cidades fortes de Judá para si. Agora, eu gosto desse texto muito pela forma como ele começa. O capítulo 32 do segundo livro das Crônicas de Israel começa da seguinte forma. O verso 1 que lemos diz assim: depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las ou tomá-las para si. Agora veja como é que o texto começa. E depois dessas coisas e dessa fidelidade. A pergunta é: que coisas são essas? Que fidelidade é essa? Pastor Amarildo, o texto diz: e depois dessas coisas e dessa fidelidade. Que coisas são essas? Que fidelidade é essa que o autor faz questão de frisar e deixar claro que Senaqueribe entrou em Judá depois dessas coisas e depois dessa fidelidade? Eu queria pensar um pouquinho com você sobre isso, eu queria voltar um pouquinho na história, para a gente entender isso. Por isso que eu disse que essa mensagem só pode ser pregada em igreja que ama a palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus aqui? Então vamos para a Bíblia. E já que essa é a igreja da palavra, e já que eu, como bom pedagogo que sou, não posso perder essa oportunidade, eu queria voltar com você um pouquinho na história. Mas me permita voltar mesmo na história. Nós vamos voltar ali, Gênesis 1. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. No sexto dia, Deus criou Adão. E a Bíblia diz que o Senhor percebeu que Adão não seria feliz sozinho, então ele cria uma mulher. Ele entrega por esposa Eva. Você conhece a história. A Bíblia diz que Adão e Eva vão ter 3 filhos. Quantos filhos? Caim, Abel e Sete. Da descendência, da genealogia de Sete vai vir Noé. Noé vai ter 3 filhos. Cã, Sem e Jafé, ou Jafté. Da descendência de Sem vem Tera, pai de Abraão. De Abraão vem Isaque, de Isaque, Jacó. Jacó, um dia no val de Jaboque, ele vai ter um encontro com o Senhor. Ele vai lutar com um anjo, e aquele anjo ali é o próprio Deus. E a Bíblia diz que naquele episódio o Senhor muda o nome de Jacó, e o Senhor diz: a partir de hoje não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. Porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó então, a partir de agora se chama Israel. Israel teve 12 filhos homens. Quantos filhos eu disse? Dentre os filhos de Israel tinha um chamado José. José era um filho querido, José era um filho que era tratado de forma diferenciada. E esse tratamento gerou no coração de seus irmãos muita inveja, ao ponto de que o texto bíblico vai dizer que por causa dessa inveja, um dia os irmãos de José se levantam contra ele e vão lançar mão de José com o intuito de matá-lo. Desistem de matá-lo depois de um conselho de Rúben, mas a Bíblia diz que eles o lançam numa cova, numa cisterna, até que o vendem para o Egito. Vendem José para o Egito. E quando chegam diante do velho Israel, dizem para ele: pai, aqui está a túnica, aqui está a veste de José, suja de sangue. Provavelmente uma besta fera no campo o devorou. José está morto. Israel vai sofrer o luto da perda do seu filho querido. Mas, na verdade, José foi vendido para o Egito. No Egito, ele vai parar na casa de Potifar. Quem está me ouvindo diz amém. Da casa de Potifar, ele vai para a prisão, subsolo do palácio de Faraó. 2 anos na prisão. Depois de 2 anos na prisão, Faraó vai ter um sonho e ele vai ficar incomodado com aquele sonho. Ninguém consegue interpretar o sonho de Faraó e nem tampouco dizer qual foi o sonho. Alguém lembra de José, que está na prisão e que interpretava sonhos? José é levado à presença de Faraó e a Bíblia diz que na presença de Faraó ele vai interpretar o sonho do Faraó. Então o Faraó o constitui governador do Egito. José se torna governador do Egito.
No sonho que Faraó teve, a interpretação de forma resumida dizia que viriam 7 anos de escassez sobre o Egito e 7 anos de abundância sobre o Egito. E José disse: meu senhor Faraó, constitua um governador para administrar isso. E a Bíblia diz que o Faraó diz: então, a partir de hoje, você, José, será governador do Egito. José se torna o governador e ele vai administrar a nação nos 7 anos de fartura. Quem está me ouvindo diz amém. Eu não sei se você percebeu, mas nós estamos passeando pela Bíblia. José, então, ele vai administrar o Egito nesse período, 7 anos de abundância, ele vai estocar alimentos. Nos 7 anos de escassez, tem fome na terra, ninguém tem alimento em lugar nenhum, mas no Egito tem, porque José guardou. José, então, tem no Egito alimento guardado. A Bíblia diz que a fome chega na terra, assola todos, e ao ponto de que lá em Canaã, o velho Israel, junto dos seus filhos, começa a sofrer por causa da fome. A Bíblia diz então que Israel chama os seus filhos e diz: vocês vão descer ao Egito, porque no Egito tem alimento. Eles descem ao Egito em busca de alimento. Quando chegam no Egito, tem uma surpresa. O governador do Egito agora é seu irmão José. José diz: volta, traz o pai, traz Israel para cá. Eu estou resumindo a história. Acontece então, diz a história, que eles voltam ao Egito e levam Israel com eles, levam o velho Jacó com eles para o Egito. Segundo a história bíblica, Êxodo capítulo 1, vai dizer que Israel, junto com os seus filhos e alguns netos e familiares, eles chegam no Egito. Êxodo 1 diz que eles chegam em 70 pessoas. Atos fala de 75. A Bíblia diz então que eles chegam no Egito entre 70 e 75 pessoas, e o tempo vai passando, pastor Amarildo, e eles vão crescendo e multiplicando dentro do Egito. Os descendentes de Israel vão crescendo dentro do Egito. O faraó que está no trono nesse tempo começa a ficar preocupado, porque a Bíblia diz então agora que Israel vai morrer, José vai morrer, os seus irmãos vão morrer, mas os descendentes de Israel continuam crescendo dentro do Egito. A Bíblia diz então que surge um faraó que não conhecia a história de José. Esse faraó começa a perseguir os descendentes de Israel. Ele tem medo, vai que um dia eles se levantam contra nós. Eles estão crescendo, estão se multiplicando, estão se tornando poderosos. Ele começa a perseguir os descendentes de Israel ao ponto de que eles vão ser escravizados e vão sofrer sobre o jugo de Faraó no Egito. A Bíblia vai dizer que mais de 400 anos de escravidão dentro do Egito. Nesse tempo terrível de escravidão dentro do Egito, chega uma hora que Deus levanta um homem chamado Moisés. Quem está me ouvindo diz amém. Moisés vai ser levantado por Deus para tirar os descendentes de Israel do Egito. Eles saem então do Egito e o Senhor os leva pelo deserto. No caminho do deserto chega o tempo da morte de Moisés. Quando Moisés morre, quem assume o trono no seu lugar é Josué. Quem está percebendo que já caminhamos pela Bíblia? Josué então assume o trono e Josué vai continuar conduzindo o povo até a terra prometida. A Bíblia diz que eles entram na terra prometida, conquistam a terra prometida. Josué distribui ou divide a terra, uma parte para cada tribo, uma parte para cada descendente de Israel, com exceção dos levitas. Você sabe, uma parte para cada descendente. Lá tem 2 netos, 2 filhos de José também, Efraim e Manassés. Eles recebem as suas porções na terra. A Bíblia diz então que Josué vai morrer. Quem ainda está me ouvindo diz amém. Quando Josué morre, surge na nação de Israel um período conhecido como período teocrático. Agora, e esse período teocrático vai começar através dos juízes. Deus vai levantar juízes em Israel, juízes que vão reger a nação de Israel. Para ser mais exato, 15 juízes vão reger Israel. E o tempo dos juízes foi um tempo de muita inconstância em Israel, porque a Bíblia diz que ora o povo pecava, ora o povo desagradava a Deus, ora o povo se arrependia e Deus agia em favor deles. E assim aconteceu, o povo pecava, o povo entrava pela idolatria, Deus os entregava na mão dos inimigos, o povo se arrependia, clamava a Deus, levantava um juiz que os libertava. E assim foi por muito tempo. O período dos juízes foi marcado por um tempo de inconstância. O primeiro juiz foi Otiniel, o último foi Samuel. Entre esse período, você sabe, teve alguns famosos como Sansão, como Débora, você conhece a história. No período do último juiz,
Samuel. O povo vai até Samuel e diz: Samuel, observamos que todas as nações em volta têm um rei, só nós que não temos, nós queremos um rei. Samuel fala com Deus, Deus diz: então dá um rei para eles. Surge aqui, ou começa aqui, o período da monarquia unificada em Israel. 3 reis vão se assentar no trono no tempo da monarquia unificada. O primeiro é Saul, reina 40 anos. Depois Davi assume, o homem segundo o coração de Deus. Mais 40 anos de reinado. Após a morte de Davi, Salomão, seu filho, assume mais 40 anos de reinado. Quando Salomão morre, quem está me ouvindo diz amém. Quando Salomão morre, chega quem deveria assumir o trono era Roboão, filho de Salomão. Mas Roboão vai tomar decisões erradas, porque os anciãos vão dizer para ele: Roboão, alivia o jugo, alivia a carga, alivia o peso sobre o povo. E Roboão decide fazer o contrário. Ele diz: não, eu vou colocar mais jugo, eu vou cobrar mais impostos. Ele toma conselho com seus amigos e faz assim. Isso gera uma revolta em Israel. E acontece aqui um racha. Quem está me ouvindo diz amém. Ainda aguenta me ouvir mais um pouquinho? Estou chegando onde eu quero. Não sei se você percebeu, mas você começou em Gênesis e você já passou de 1º e 2º Samuel. Já percebeu isso? Então você está vendo a Bíblia toda, mas vamos voltar. A Bíblia diz então que depois desse período, como Roboão resolve agir de forma que desagrada o povo, acontece aqui um racha em Israel. Israel vai ser dividido em 2 reinos. Quantos reinos eu disse? Reino do Sul e Reino do Norte. Israel vai ser dividido, 10 tribos ao norte, vai para um lado. 2 tribos ao sul, Judá e Benjamim, vai para outro lado. Reino do Norte ficou conhecido também como Reino de Israel. Principal capital, porque teve outras, mas a principal, Samaria. Reino do Sul, principal capital, Jerusalém. 20 reis vão se assentar no trono do Reino do Norte e 20 reis vão se assentar no trono do Reino do Sul. No Reino do Sul, desses 20 reis, 12 desagradaram a Deus. 8 fizeram o que era reto diante do Senhor. No Reino do Norte, a história foi pior ainda. Dos 20 reis que se assentaram no trono, a história vai dizer que esses 20 reis desagradaram ao Senhor. Chega então um momento terrível sobre Israel. Chega um momento terrível sobre o Reino do Norte. Quem está me ouvindo diz amém. Nesse tempo surge o Império Assírio. Um império poderoso, um império temido pelos seus inimigos. No ano 722 a.C., o Império Assírio invade Samaria, invade o Reino do Norte, destrói o Reino do Norte, acaba, elimina com o Reino do Norte. Os moradores do Reino do Norte são levados cativos para o Império Assírio, um tempo terrível. Todo mundo viu o que o Império Assírio fez no Reino do Norte. O tempo passa e agora quem está no trono do Império Assírio é Senaqueribe. Senaqueribe agora se prepara e ele diz: destruímos o Reino do Norte e agora vamos destruir também o Reino do Sul. A Bíblia diz, texto que lemos, que ele começa, Juan, a caminhar em direção a Jerusalém. Ele vai acampar em Judá e ele vai dizer: assim como destruímos o reino do... Oh, meu Deus! Assim como destruímos o Reino do Norte, nós vamos destruir o Reino do Sul. Chegamos no texto que lemos. Depois dessas coisas, que coisas? Destruímos o Reino do Norte e agora eu estou aqui em Judá para destruir também o Reino do Sul. Só que o texto diz assim: depois dessas coisas e dessa fidelidade. Que fidelidade é essa? É que Senaqueribe, quando chegou em Judá,
Ele chegou em Judá achando que seria fácil. Ele chegou em Judá achando que assim como destruiu o reino do norte, vai destruir o reino do sul fácil. Só que o cenário no reino do sul é diferente. Por quê? Porque quem está no trono agora é Ezequias. E quando Ezequias assumiu o reino do sul estava em crise. Porque seu pai, Acais, havia implantado a idolatria no reino do sul, em Judá. Seu pai, Acais, construiu altares espalhados por Jerusalém. Seu pai, Acais, construiu postes a ídolos em Jerusalém. Seu pai, Acais, instituiu adoração àquela serpente de metal do tempo de Moisés. O povo adorava a deuses estranhos. O povo oferecia sacrifício à serpente de metal do tempo de Moisés. Ezequias assume o reino agora no lugar de seu pai Acais. E a Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz é mandar acabar com os altares de idolatria. Ele manda destruir todos os altares que tem em Jerusalém. Ele manda pegar aquela serpente de metal do tempo de Moisés, picar em pedaços e jogar fora. O exército de Ezequias passa dentro de Judá dizendo: sirvamos ao único Deus que é digno de adoração. Aí vem Senaqueribe, acampa em Judá, achando que como foi no reino do norte, seria no reino do sul. Só que ele não contava com o verso 1. Depois dessa fidelidade. Que fidelidade é essa? Agora em Jerusalém tem altar ao Senhor. Agora em Jerusalém o culto foi restaurado. Agora em Jerusalém o povo serve ao Deus de Israel. Aí ele acampa em Judá. Ele acampa em Jerusalém. E ele diz: nós vamos acabar com tudo. Nós vamos destruir com tudo. Só que ele não contava que tinha altar edificado. Ei, eu vim aqui liberar uma palavra sobre a tua vida. Eu não sei o nível da oposição. Eu não sei o nível dos levantes contra a tua vida. Mas eu vim aqui te dizer: se tem altar edificado na tua vida, o inimigo vai se levantar apenas para cair. Oh, meu Deus. Você entende o que está acontecendo aqui? Você entende o que está acontecendo aqui? Ezequias edificou altar ao Senhor. Senaqueribe entrou na cidade e disse: vai ser fácil. Vamos acabar com tudo, como foi no tempo de Judá, como foi no reino do norte. Só que quando ele chega lá, ele encontra um povo buscando a Deus. Quando ele chega lá, ele encontra altar edificado ao Deus de Israel. O culto foi restaurado. Se você for ler o texto bíblico vai dizer que o povo voltou a dizimar. O povo voltou a levar as primícias para o Senhor. E Ezequias chega achando que ia ser fácil, mas ele se surpreende, porque agora o povo tem aliança com Deus. Ei, meu irmão, deixa eu dizer isso para você aqui essa noite. Se você tem aliança com Deus, coitado do teu inimigo, coitado do teu adversário, porque quem tem aliança com Deus, tem um Deus que guerreia a guerra dele, tem um Deus que peleja a peleja dele, tem um Deus que vai na frente, que tem o controle. Quem é que crê nessa palavra aqui? Escute, a notícia está correndo. A notícia está correndo entre o povo. A fama do inimigo é terrível, é cruel. O povo está acuado. Dentro de Jerusalém já estão dizendo: olha, o negócio está feio. Senaqueribe já está aqui dentro. A gente tem que se preparar. Escute isso. A fama do Império Assírio era terrível. Eles praticavam o esfolamento e o empalamento. Sabe o que é isso? Quando eles venciam, quando eles capturavam um soldado, primeiro eles esfolavam, tiravam toda a pele do corpo do cara. Depois eles empalavam. Uma haste atravessava o corpo do soldado inimigo. Ele ia sangrar até a morte. Ele era colocado ao tempo, cravado no chão, e ele ficava lá pendurado, esfolado, sangrando até a morte. As aves de rapina comia os olhos, e ele ia ficar ali até morrer. Essa era a fama do Império Assírio.
E dentro de Judá está correndo isso. Olha, eles vão fazer isso com a gente, eles vão acabar conosco, não tem jeito, é melhor a gente se preparar. Quando Ezequias, oh meu Deus, quando Ezequias fica sabendo que o povo está acuado, texto que lemos, verso de número 7, ele reúne ao povo, e o texto diz, e falou-lhes ao coração, dizendo, esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Agora segura isso, porque há um maior conosco do que com... Oh meu Deus, será que tem pelo menos 50 pessoas para receber essa palavra aqui? Eu não sei qual é a fama do inimigo, eu não sei se a situação que você está vivendo parece que é mais poderosa, mais forte que você, mas eu vim aqui liberar sobre a tua vida, há um maior contigo do que com ele, maior é o Deus que você serve. Tem alguém que crê e recebe essa palavra aqui? Quando Senaqueribe fica sabendo que Ezequias animou o coração do povo, ele escreve uma carta de afronta. E ele manda essa carta para o povo. E sabe o que dizia essa afronta de Senaqueribe? Ele dizia o seguinte, vocês viram o que aconteceu com as nações vizinhas? Nenhum povo e nenhum Deus pôde contra mim. Eu destruí todos os povos e todos os deuses que se levantaram contra mim. Vocês acham mesmo que o Deus de vocês pode comigo? Aqui foi o maior erro da vida de Senaqueribe. Pastor Amarildo, quando ele afrontou o Deus vivo, a Bíblia diz que Ezequias e Isaías, quando recebem essa afronta, eles vão orar. Depois você lê lá no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 19, você vai ver a oração de Isaías e Ezequias. Mas eu quero parafrasear, sabe como eu vejo essa oração? Isaías e Ezequias pegaram aquela carta de afronta, levaram diante de Deus, e eu imagino que foi exatamente dessa forma. Senhor, essa afronta é tua. Recebe essa carta porque ela não é contra a gente, é contra o Senhor. Eles entregam nas mãos de Deus a afronta que o inimigo liberou. Aí aqui começa algo extraordinário. Sabe o que diz o texto no segundo livro dos Reis, capítulo 19, que narra o mesmo episódio? Quando eles apresentam aquela carta de afronta ao Senhor, o texto diz assim, sucedeu, pois, que naquela mesma noite, quando foi? Naquela mesma... Olha o que diz o texto, sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 soldados. Levantando-se pela manhã cedo, todos eles estavam mortos. Uau, será que você pegou isso aqui? Sabe o que eu vim declarar sobre a tua vida? Sabe aquela afronta? Sabe aquela situação que tem se levantado? Sabe aquela seta do inferno? Sabe aquela situação que você tem vivido? Ei, eu vim declarar sobre a tua vida. Hoje você está entregando isso nas mãos do Senhor. Você veio fazer campanha, você veio entregar para Ele. Recebe essa palavra, o anjo do Senhor está saindo hoje a teu favor. O anjo do Senhor está indo nessa causa. O anjo do Senhor está agindo a teu favor. A Bíblia diz que um anjo passou no arraial dos assírios e matou 185.000 soldados. Ei, meu irmão, maior é o Deus que você serve. Uma palavra dele muda tudo que você está vivendo. Não precisa um batalhão de anjos, só um saindo a teu favor hoje. Você vai chegar em casa, o que estava dando errado vai começar a dar certo, o que estava travado vai destravar, o que estava fechado vai abrir, a enfermidade vai ter partida e retirada, porque o anjo do Senhor está passando.
Ei, drecanda lá, sou drecanda lá, sou de rai. Será que tem alguém para receber essa? Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Será que tem alguém para receber essa palavra que essa noite o anjo do Senhor está agindo a teu favor? Hoje é noite de vitória, hoje é noite de resposta, é noite que o inimigo vai cair por terra, é noite que o inimigo vai ser envergonhado. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Ai, drecanda lá, sou drecanda lá, sou de rai. Sabe o que é lindo no texto? O texto diz assim: e naquela mesma noite, o anjo do Senhor passou num arraial dos assírios. Será que tem alguém para receber essa palavra aqui essa noite? Não, preste atenção. O texto não diz que foi no mês seguinte. O texto não diz que foi no ano seguinte. O texto não diz que foi na noite seguinte. O texto diz, e naquela mesma noite. Na mesma noite o anjo foi liberado para... Oh, meu Deus! Na mesma noite o anjo foi liberado para... Ei, a tua vitória não é amanhã, é hoje. É hoje. Levanta a mão para receber. Eu sou profeta para liberar isso sobre a tua vida. É hoje que o Senhor está agindo. É hoje que a resposta está vindo. Tem gente que vai chegar em casa e já vai encontrar a vitória lá esperando. Tem gente que vai chegar amanhã pela manhã e vai se surpreender com o que Deus já fez hoje à noite. Ei, eu quero declarar, testemunhos vão ser contados aqui na próxima semana, porque Deus está agindo e hoje é dia de vitória, hoje é dia de resposta. O anjo saiu e foi hoje. Aplaude a ele, sim. Aleluia! Agora olha o que o texto diz. O anjo saiu na mesma noite, feriu no arraial dos assírios 185.000. Levantando pela manhã cedo, todos estavam mortos. Você entende isso aqui? Sabe o que o texto está dizendo? Juan, sabe o que o texto está dizendo? Que quando eles foram dormir, o inimigo estava lá. Mas quando eles... Oh, meu Deus do céu, isso aqui é só para quem crê. Pastor Marildo, o texto diz, quando eles foram dormir, o inimigo estava lá. Mas quando eles acordaram pela manhã, estavam todos mortos. Você está entendendo isso aqui? Vem um tempo de boa notícia de Deus para você. Não se surpreenda se amanhã pela manhã a vitória já tiver. Oh, meu Deus, eu quero profetizar sobre a tua vida. Vem um tempo de boas notícias, vem um tempo de novidades. Você vai acordar pela manhã e você vai ver que Deus já fez. Tem alguém para receber isso aqui? Ó, vou melhorar para você dar um glória mais gostoso. Eles foram dormir, o inimigo estava lá. Acordaram pela manhã, estavam todos mortos. Enquanto eles estavam dormindo. Enquanto eles estavam dormindo e ninguém estava vendo, Deus estava agindo. Oh, meu Deus. Enquanto eles estavam dormindo, ninguém estava vendo, mas Deus estava agindo. Talvez você tenha entrado aqui e está dizendo, pastor, eu não tenho visto Deus agir. Eu venho, eu faço campanha, olha a minha vida como está, olha o meu casamento como está, olha essa situação. Ei, você talvez não esteja vendo, mas Deus está agindo. Você não está vendo, mas Deus está fazendo. Você não está vendo, mas Deus está agindo a teu favor. Quem crê nessa palavra, joga essa mão para o alto aí, adore a Ele. Talvez você não esteja vendo, mas Deus está agindo. Talvez você não esteja percebendo, mas Deus já está fazendo, meu irmão. Eu preciso dizer para você que Ele não vai começar a fazer, Ele já está fazendo. Uma vez eu ouvi alguém dizendo assim, fica tranquilo que se a vitória não chegou, é porque Deus está preparando a promessa. É porque Deus está preparando a tua bênção. Uma vez eu ouvi alguém dizendo assim, se a vitória ainda não chegou, fica tranquilo, é porque Deus está caprichando. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não está preparando a tua bênção.
Deus não está caprichando na tua bênção. A tua bênção já está pronta, meu irmão. Não, você não pegou, vou dizer de novo. A tua bênção já está pronta. A tua promessa já está pronta. Se Ele ainda não te entregou, não é porque Ele está preparando a bênção, Ele está preparando você para receber a bênção. Talvez você ainda não esteja pronto para receber, mas fica tranquilo, eu sou profeta de Deus para liberar isso sobre a vida de alguns aqui. Essa noite Deus está agindo a teu favor. Deus está te preparando, Deus está te moldando, e no tempo oportuno a bênção de Deus vai chegar na tua vida. Quem crê recebe essa palavra aqui, dá glória a Deus. Eu vou começar a encerrar. O texto diz que Senaqueribe intentou tomar as cidades fortes. O anjo passou e destruiu todo o exército desse. Qual era o nome do rei? Sabe o que significa Senaqueribe? O Deus Sim multiplica seus irmãos. Senaqueribe significa o Deus Sim multiplica seus irmãos. Que Deus Sim é esse? É o Deus Lua. Era a divindade que os assírios serviam. Eles serviam ao Deus Lua. Era o Deus que eles serviam. Agora para pensar comigo. Existia uma crença entre os assírios, e eles tinham por costume sair para as batalhas sempre à noite. Por quê? Por causa do Deus Lua. A lua aparece que horas? Então eles iam para a batalha normalmente à noite. Por quê? Porque o Deus Lua está com a gente. O Deus Lua vai nos proteger. Aí Isaías e Ezequias oraram, e o texto diz, e naquela mesma... Uau! Percebe o que está acontecendo aqui? Eles estão confiando num Deus Lua, no Deus que se manifesta à noite. Aí o texto bíblico diz, e naquela mesma noite, Deus não deixou o dia amanhecer, Deus mandou o anjo na mesma noite. Sabe para quê? Eu imagino Deus se colocando de pé no trono e dizendo assim, eu vou mostrar para o Deus Lua, quem é Deus que manda à noite e de dia, na lua e no sol. Ele recebe essa palavra, não há Deus maior do que o teu Deus, não há nada nem ninguém maior, nem além do teu Deus. Recebe essa palavra essa noite em nome de Jesus. Fique de pé comigo, por favor, fique de pé, eu vou encerrar aqui. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Tem alguém? Posso pedir o Juan para me ajudar aqui, pastor Amarildo? Juan, me ajuda aqui, por favor. Eu já vou encerrar. Escute, eu estou encerrando. Levantaram pela manhã, todos estavam mortos. A boa notícia chegou. Eles acordam de manhã e são surpreendidos com a boa notícia. Agora escute para encerrar. Verso de número 21. Diz que Senaqueribe voltou para casa com vergonha. Ele voltou para casa com? E o verso 23 diz que muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá. Olha o que diz o texto. De modo que, depois disso, foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Entendeu o que aconteceu aqui? Senaqueribe voltou para casa em vergonha. Ezequias viveu um tempo de exaltação. Posso liberar uma última palavra profética sobre a tua... Não sei se é a última, mas é uma delas. Posso liberar uma palavra profética sobre a tua vida? Ei, recebe isso aí. Para o teu inimigo vergonha, mas para você vem um tempo de exaltação de Deus. Não, eu vou dizer de novo. Vem um tempo de exaltação de Deus para a tua vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Agora escute para encerrar, e agora eu encerro mesmo. O verso 23 diz: depois disso, foi exaltado perante todas as nações. Escute isso e a gente encerra. Quando que vem a exaltação? O texto diz, depois disso. Depois disso,
foi exaltado perante todas as nações. Depois disso o quê? Depois de todo o processo que ele viveu, depois de toda a afronta que eles viveram, depois de todas as adversidades que eles enfrentaram, depois de todo esse processo que eles passaram, o texto diz: depois disso veio exaltação, ou melhor, depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Escute isso, a exaltação só vem depois disso. Sabe por que tem muita gente que não está vivendo o tempo de exaltação? Porque não consegue esperar o depois disso de Deus. Sabe por que tem muita gente que não consegue viver o tempo de exaltação? Porque ela não espera o processo concluir, ela não espera o processo acabar. Tem gente me ouvindo aqui e Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Deus te trouxe aqui para falar isso com você. Tudo que você está vivendo, todo esse processo, toda essa luta, toda essa adversidade, todo esse levante, todas essas situações contrárias que você está enfrentando, ei, não se desespere. Depois disso tem exaltação de Deus. Não, eu vou dizer de novo, não se desespere, porque depois de tudo isso, Deus vai cumprir na tua vida o que Ele tem para fazer. Agora, preste atenção, tem que saber esperar o depois disso. Se você não esperar o depois disso, tem gente me ouvindo aqui, o Espírito Santo está falando contigo. A exaltação ainda não chegou, porque quando a prova apertou, você disse: eu não aguento. Quando a luta veio, você falou: não vou suportar. Quando a adversidade se levantou, você falou: não consigo. E Deus está dizendo: segue em frente, continua, enfrenta esse processo, passa pela pedrada, passa pelas adversidades. Ei, aprenda uma coisa. Tem horas que Deus não vai fazer por você, tem horas que Deus vai fazer através de você. Não, vou dizer de novo, tem horas que Deus não vai fazer por você, tem horas que Deus vai fazer através de você. Enquanto Ele não faz por você, Ele vai fazendo através de você. Então deixa Deus ir fazendo através de você. Vai aguentando o processo, Ezequias, vai aguentando a pedrada, vai aguentando a afronta, vai passando por tudo isso, porque depois disso tem exaltação de Deus chegando para a tua casa. Levanta a mão para receber só quem crê em palavra profética. Ei, eu vim aqui como profeta de Deus para te dizer: por maior que seja a afronta, por maior que seja a dificuldade, por maior que seja a crise, aguenta firme, porque depois de tudo isso, você vai ver Deus levantando um tempo de exaltação sobre a tua vida. Se você crê nessa palavra, joga a mão para o alto e libera palavras de adoração a Ele. Eu tenho um Deus, cante, vai, que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, não. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, o choro dura uma noite, cante mas isso, a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria vem, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Escute,
pertence a nenhuma igreja evangélica. Você veio aqui hoje, você ouviu essa palavra, e o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração. Só você sabe o que você tem vivido. Só você sabe das afrontas. Só você sabe dos tempos adversos. Mas hoje o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para dizer: se você hoje tomar uma decisão de entregar o controle da tua vida para Jesus, escute isso. Se você entregar o controle da tua vida para Jesus hoje, o anjo do Senhor, ele vai começar a agir na tua vida. A manifestação sobrenatural de Deus vai começar a agir em teu favor. Só você sabe o que você está vivendo. Você está me ouvindo aqui, você sabe que do jeito que a tua vida está, não dá para continuar. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, entregue o controle da tua vida para Jesus hoje. Deixa Jesus dirigir os teus passos. Deixa Jesus colocar no lugar aquilo que está fora. Eu quero orar por você. Você que não é evangélico, você que não pertence a nenhuma igreja evangélica. Você está aqui hoje, você quer entregar o controle da tua vida para Jesus. Eu quero orar por você, mas eu preciso te conhecer. Por isso, aonde você estiver, levante a sua mão, eu quero orar por você. Cadê a primeira pessoa que quer entregar a vida para Jesus hoje? Cadê você? Levante a sua mão. Tem alguém? Tem alguém? Se tiver, a hora é essa. Tome essa decisão hoje. Tome essa decisão hoje. Você sabe que não dá para continuar do jeito que está. Você sabe. Quem sabe essa palavra vai ser profética na tua vida. Quem sabe você vai sair daqui hoje e você vai ser surpreendido a qualquer momento com uma ação sobrenatural de Deus a teu favor. Cadê você que quer entregar a vida para Ele? Levante a mão onde você estiver. Eu vou fazer um segundo convite. Esse é para você que está afastado dos caminhos do Senhor. Se você um dia já caminhou, mas por algum motivo você se afastou, se distanciou dos caminhos do Senhor, volta para Jesus hoje, vai. Eu quero orar por você. Você que quer voltar para Jesus hoje, levante a sua mão que eu vou orar por você. Cadê você que quer voltar para Jesus hoje? Tem alguém aqui essa noite? Tem alguém aqui essa noite que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar para Ele hoje? Cadê você? Se tiver, a hora é essa. Eu quero orar por você. Tem alguém? Se tiver, a hora é essa. Eu não posso me estender mais. Eu tenho 1 minuto e 10 segundos para devolver o microfone. Tem alguém mais? Se tiver, a hora é essa. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Ele? Tem? Se não, amém. Que Deus te abençoe e te dê uma nova oportunidade. Fecha os teus olhos que eu quero orar por você. E eu vou devolver o microfone. Pai, aqui está o teu povo. A palavra foi liberada, Senhor. Eu não sei o que os teus filhos estão vivendo, mas eu creio que a palavra foi liberada. E que hoje, o anjo do Senhor, o agir sobrenatural do Senhor começa na vida desse povo. Da vitória, Senhor. E que chegue um tempo de boas notícias. Que chegue um tempo de surpresas. Porque nós temos a certeza, mesmo que não estejamos vendo, mas o Senhor está agindo e trabalhando a nosso favor. Estamos aqui, Senhor, se submetendo, nos submetendo ao teu agir, aos processos que a vida tem nos imposto, porque cremos que depois de tudo isso, virá um tempo de vitória, de exaltação, de milagre. Abençoa o teu povo e glorifica o teu nome, em nome de Jesus, amém. E só quem crê dá um aplauso ao Senhor.